Fala, vencedor, tudo bem? Espero realmente que você esteja bem. Marcelo Spina por aqui, no nosso primeiro podcast de 2021 com Marcelo Macedo. Marcelo, nossos caminhos se cruzando mais uma vez, né? Vai ser um bate-papo muito bacana. A gente vai falar de dois temas que eu particularmente gosto muito, praticamente a minha vida toda profissional: educação, finanças. Educação financeira. Verdade. Marcelo, vamos começar. Educação financeira é um tema que está muito batido hoje. Já é facilmente encontrado bons artigos falando sobre educação financeira. Eu queria ouvir educação financeira na visão do Marcelo Spina. Então, hoje a gente tem, como você disse, uma gama de material. Dá um Google lá, você vai achar N materiais, pessoas boas, pessoas ruins falando sobre educação financeira. Existe um material muito grande. Só que o que acontece com todo esse material? A gente acaba tendo aquela overdose de informação, né? Onde você tem a informação. Tá, aí o que eu faço com isso tudo? Exatamente. Né? É como você vai estudar para uma prova. Tem material material pra caramba pra você estudar, mas qual que é o material mais relevante para você de repente fazer uso para aquela prova, para aquela banca? Então a gente precisa entender muito essa questão, porque diferente da educação como a gente conhece hoje, educação num sentido vamos falar de educação num cunho educacional lá, né, Paulo Freire, a educação financeira ela não caminha muito por esse lado, Marcelo. Ela é uma coisa que acaba por ser muitas informações teóricas, né? Por exemplo, assim, se você pergunta para qualquer pessoa qual é a premissa, qual é o princípio ali de uma educação financeira, todo mundo vai responder: é gastar menos do que ganha. Exato. Mas isso é uma realidade hoje no país? Não. Mas se você perguntar para todo mundo que gasta mais do que ganha, ele vai te responder essa premissa. Ou seja, ele sabe. Mas e aí? O que ele faz com esse conhecimento? Antes da gente detalhar educação financeira, entender melhor o termo e como a gente tem a educação financeira nas nossas vidas, vamos falar de um tema muito interessante, que é educação financeira, inteligência financeira. Qual a diferença de educação financeira e inteligência financeira? Excelente colocação, excelente pergunta, Marcelão. A educação financeira, ela é engessada. Ela se tornou, por muitas pessoas acabarem falando do assunto, ela se tornou uma repetição de uma informação, onde para que você encontre algo novo, algo relevante para a sua vida, você precisa caminhar, você precisa consumir, você precisa dedicar muito tempo na procura, entende? É a questão da overdose de informação. Exato. A inteligência financeira, ela já caminha por uma coisa mais aguçada, ela já caminha por um caminho mais direcionado, individualizado, é uma coisa mais particular. E aí eu te pergunto, uma pessoa inteligente, necessariamente ele tem inteligência financeira? Nem sempre, é o que eu estou te falando. Muitas pessoas têm formação acadêmica. O cara se formou em economia, mas você olha a vida financeira do cara, nem sempre vai ser uma vida financeira equilibrada. Entende? O cara se formou em administração. Dentro de administração, ele aprende sobre inteligência financeira. Está falando de administração de empresas. Mas como é que o cara vai administrar uma empresa se ele não consegue administrar a vida física dele? Você está entendendo? Né? A própria Bíblia diz isso, né? Até com relação à liderança. Como é que você vai liderar algo maior se você não lidera a sua casa? É o mesmo princípio. Como é que você vai liderar algo maior se algo pequenininho você não consegue liderar? Entende? Então, muitos são as pessoas que se formam ali na faculdade, mas não conseguem pôr em prática. A inteligência financeira vem a ser isso. É você usar da educação com sabedoria e conseguir aplicar isso na sua vida de uma forma que seja interessante, que seja funcional na sua vida.
Interessante ouvindo você falar. A gente conheceu, o tempo que eu passei no mercado financeiro, eu conheci vários clientes, várias pessoas com esse perfil. A pessoa era hiper, ultra, mega inteligente, mas a vida financeira era uma bagunça só. E a pessoa se perguntava, é meio que uma descrença, né? Como pode eu ser tão inteligente para determinadas coisas e essa inteligência, de certa forma, me provocar sucesso na minha vida, mas quando o assunto é finanças, eu não consigo trazer para a minha vida financeira essa inteligência que eu tenho em outras partes da minha vida. E aí, Marcelo, assim, eu acredito que seja uma jornada, sabe aquela escadinha, um passo a passo? Hoje, para ter uma vida equilibrada, qual é o passo a passo? Quais são os caminhos? De onde sai, onde começa essa jornada e onde ela vai me levar? É interessante você falar isso, que você percebe, você falou muito bem, muitas pessoas dentro do banco, né, e a gente quando trabalhava juntos, era uma realidade, tá? A gente tinha pares ali, que o cara era gerente de contas, tinha carteira e tal, e dava ali, né, as dicas, né, o suporte para aqueles clientes ali no que tange a vida financeira deles, e ela mesmo tinha uma vida financeira bagunçada. Quer dizer, todo aquele conhecimento que o banco dá, toda aquela coisa, não era suficiente. Ou seja, faltava a questão da inteligência. Então, assim, a inteligência básica, ela começa por esses critérios, né? São 4 critérios assim, muito básicos. O primeiro critério é sempre elencar os seus gastos, né? O que é prioridade, o que não é. Você ter essa noção. Depois você, aquele critério que a gente já comentou aqui, né? Eu vou gastar menos do que eu ganho, né? O terceiro, eu vou poupar o excedente. E o quarto, a gente sempre fala de investir para o futuro, em algum objetivo, né? Só que isso é uma coisa básica que a gente precisa entender e começar a colocar em prática. E não é difícil. Por quê? Porque é uma coisa básica, mas muita gente não consegue viver isso. Como é que a gente poderia exemplificar isso com ações, exemplos práticos no dia a dia que uma pessoa, ela adotando para a sua vida uma inteligência financeira ou adotando a inteligência na sua vida financeira, seguindo esses critérios básicos, seguindo esse passo a passo, essa jornada, como é que a gente exemplifica isso? Então, a primeira coisa, quando a gente fala da educação versus inteligência, né? Se você pegar isso aqui só pelo cunho da educação, eu preciso elencar meus gastos, eu preciso gastar menos do que eu ganho, eu preciso poupar e investir. Isso é vago. Quando eu falo a nível de inteligência financeira, o que a gente precisa entender é o seguinte: quando eu falo assim, elencar os meus gastos, eu preciso entender o que é importante para mim. Lembra quando eu falo assim de você pegar a finança e tornar particular? Porque muitos educadores, Marcelão, fazem o quê? Pegam a vida financeira do cara e eles julgam pelos olhos dele. Eles pegam os óculos e querem que o cara coloque os olhos dele. Então, assim, o julgamento se torna errado. Por quê? Porque o que é importante para mim não é o que é importante para você. Se eu pego lá a tua planilha de gastos, por exemplo, e tem lá academia, né, gastos com teu automóvel, saída com tua família, né, sei lá, vamos botar esses 3 aí, e eu digo para você, eu acho que aqui você precisa cortar aqui, por exemplo, saída com tua família, né, e academia. Só que eu não conheço a tua vida. E se você tem uma doença onde o exercício físico é indispensável para você, eu posso dizer para você o que você tem que cortar? Entende? Então a inteligência financeira é você conhecer, você precisa passar pelo seu autoconhecimento. Você conhecer o que é de fato importante para você, para que você se mantenha motivado a brigar pelas outras coisas. Uma das premissas que a gente sempre diz é o quê? Beleza, eu diminuo os gastos, mas eu também tenho um caminho de quê?
aumentar a minha renda. Só que eu só vou conseguir fazer alguma ação para aumentar minha renda se eu estiver feliz e motivado. Marcelo, me veio na cabeça aqui agora o seguinte: quando a gente fala de educação financeira, automaticamente o cérebro direciona o foco para aquela pessoa endividada, aquela pessoa com problemas, com sério problema financeiro, está no vermelho. E a regra a gente sabe que não funciona assim. Estar no vermelho é um estágio. Existem estágios que precedem você estar no vermelho, que antecede o fato de você estar no vermelho. Eu costumava brincar no banco que todo devedor um dia foi um bom pagador. Tanto que foi merecido, foi confiado a ele o crédito. Crédito, verdade. Então o recado para aquelas pessoas assim é: eu tenho dinheiro e talvez vive numa ilusão de que ter dinheiro hoje é a garantia de que vai ter dinheiro no futuro. Não é. Não é. Como é que isso funciona? Não é. Você quer ver um exemplo de que não é? Um exemplo fácil aqui, a gente pega na hora. Lembra aí os ganhadores do Big Brother? De todas as edições do Big Brother, quantos que continuam com o dinheiro que eles ganharam? Você conta no dedo. Mega Sena. Tem ganhadores da Mega Sena hoje falidos. Exatamente. Por quê? Porque de mentalidade. O cara ele volta pior do que antes. Por quê? Porque antes ele só era pobre. Agora ele é pobre, miserável e devedor. Entende? Antes ele era pobre, ele estava no 0 a 0. Pô, eu não tenho patrimônio, mas também não devo ninguém. Devia ali o cara do açougue, o mercadinho, o amigo, o cunhado, né? Agora não, o cara se tornou um milionário, ele achou que 1 milhão era 10 milhões, ele comprou a torta e a direito, gastou e hoje deve juros compostos que ele nunca vai pagar. Entende? Então isso assim é um exemplo. O cara tinha uma quantidade de dinheiro que na mão de alguém que de repente tivesse inteligência financeira ia ter pro resto da vida. Só que ele achou que o dinheiro se multiplica sozinho. E isso não acontece. Precisa de inteligência financeira. Maravilha. Entende? Bom papo. E inteligência financeira tem tudo a ver com uma situação que muita gente não percebe, que é inteligência emocional. Inteligência emocional, inteligência financeira. Essa é uma boa sacada. Qual é a correlação entre inteligência financeira e inteligência emocional? Então, dá um exemplo para mim, prático. Vou te contar um caso que já passou ali, né, nas minhas sessões dentro ali do meu consultório ali. Tem uma pessoa que ela veio, né, ela ganha bem, né, na média da sociedade brasileira, ganha mais de 10 mil reais, eu acho que é uma pessoa que ganha bem, não é uma pessoa que ganha qualquer coisa. Então ela veio, essa pessoa ela veio com o seguinte relato para mim: eu não sei para onde o meu dinheiro está indo. E quando ela pegava as contas dela, a gente colocava lá a planilha bonitinho, os custos dela ali, os custos fixos, estavam dentro ali do que ela ganhava. Então eu comecei a mapear no extrato bancário, né, nas outras coisas que ela tinha de movimentação financeira, qual era o gargalo, aonde que o dinheiro dela estava indo. E aí o que eu descobri? Cartão de débito. Ela usava muito cartão na operação de débito. E aí eu comecei a mapear, esse débito era muito variável de um mês para o outro, né? Mas assim, uma quantidade muito grande. E aí eu comecei a perceber, fiz algumas sessões traçando autoconhecimento, pegando o perfil comportamental dela, os valores, como ela reagia diante de umas situações. E aí o que eu percebi, Marcelo? O débito sempre acontecia, né, com mais frequência, fora dos momentos que precisa acontecer no mercado e tal, mas assim, as compras fora, as compras variáveis, era sempre numa situação onde tinha algum conflito, onde ela vivia alguma tempestade, alguma intempérie emocional. E o que acontecia? O gasto, a compra era uma fuga. Era uma fuga. Interessante. Entende? O cartão de débito era a navalha que sangrava a ferida financeira dela. O cartão de débito era a navalha que cortava ali a finança dela. Então eu preciso trabalhar o emocional
Porque o que acontece? O dinheiro, ele te traz, para você ter um dinheiro na conta, né? Nem sempre o dinheiro que está na conta é teu, você tem um especial, a gente viveu isso há muito tempo, tem um especial lá. Então tem a falsa impressão de que eu tenho o poder de compra. Essa falsa sensação do poder de compra é que é perigoso, entende? É o poder que o cartão de crédito traz. Eu tenho o poder de compra, eu posso comprar quando eu quiser. E quando a pessoa está numa fuga emocional, o gatilho é sempre a compra. Ela não pensa em como pagar, ela não pensa nas outras parcelas que já tem acumulada, que vão se acumular com aquela, e ela vai precisar pagar. Dos meus problemas eu vou resolver o primeiro, o emocional, depois eu resolvo o financeiro. E aí o que acontece? Cara, comprar é gostoso, dá uma sensação de prazer, e era aquela sensação de prazer que fazia o curativo na ferida emocional. Muito interessante, muito interessante. Então percebe-se que a educação financeira é algo muito mais complexo do que as pessoas imaginam, né? Com certeza. Não é o B, não tem como, não é uma fórmula mágica. Eu vou pegar essa fórmula e simplesmente vou colocar para minha vida, igual dieta. Você não pode pegar a dieta que foi feita por Marcelo e falar assim, cara, vou pegar essa dieta, o Marcelo emagreceu e vou aplicar na minha vida. Por que não funciona? Porque o Marcelo tem as particularidades dele, assim como eu tenho a minha. Assim é também na vida financeira. E aí, quando a gente fala de educação, que eu estava falando no início, o que acontece durante muito tempo é isso. É a galera no YouTube, galera em vários canais aí, dando fórmulas mágicas de como o cara ser rico, promessas exorbitantes de como o cara conseguir não sei o que lá, e não é assim. Entende? Existe o fator emocional, existe o fator do autoconhecimento, entende? E aí nesse caso, por exemplo, eu mostrei para a pessoa e falei assim, essa aqui é você, as suas reações são essas, agora a gente vai adotar uma estratégia específica para você, para que esse problema seja sanado. Interessante. Não é simplesmente ser rico, mas é ter paz nas finanças, né? Ter paz nas finanças. Exatamente. Bacana. Muita gente vai para eu quero ser rico, mas não imagina o quanto o rico vive de pressão emocional, de pressão social, o quanto ele tem que abrir mão para ter aquele dinheiro todo, o que ele precisa administrar. E muita gente, na verdade, Marcelo, descobre que não quer ser rico. Quando a gente coloca tudo isso, porque as pessoas têm uma falsa sensação, as pessoas têm uma ideia errada das coisas. Muitas vezes o que as pessoas querem é o teu resultado, mas elas não querem pagar o preço que você pagou. As pessoas olham para o resultado, elas não querem pagar o preço. Então, quando você pergunta assim, quem gostaria de ser rico? De repente, se você está numa plateia ali, todo mundo vai levantar a mão. Mas aí você para e pensa assim, aí você pergunta, e quem aqui gostaria de perder a liberdade com o filho ter que ir com segurança para a escola, porque tem risco de ser sequestrado? Quem aqui gostaria que o filho corresse um risco iminente de ser sequestrado todo dia? Você acha que alguém ia levantar a mão? Com certeza não. Entende? Mas isso é uma realidade de que o rico vive, não é? O cara perde a liberdade. Quem aqui gostaria de se preocupar se o carro blindado está funcionando ou não? É uma realidade do rico. Quem aqui gostaria de ter um gasto excessivo aqui com a aeronave ou helicóptero para se locomover, porque andar via terra se tornou muito perigoso para você? É o preço que se paga por ser rico. Mas aí as pessoas não pensam nisso. As pessoas, elas querem, na verdade, Marcelão, ter paz financeira. Existem 3 classificações: segurança, independência e liberdade. E muitas vezes o que a pessoa quer, na verdade, é só ter segurança. O que é segurança? É conseguir pagar as contas. Se a pessoa tiver só esse estágio, ela já está feliz. Não, outras pessoas, elas querem de verdade ter uma independência. Tocar um negócio onde o negócio seja suficiente para pagar as contas e ele ter, de repente, para investir para o futuro. E outros não, outros ousam ter uma liberdade financeira, de fazer o que quiser, quando quiser, viajar para onde for. Mas são níveis. Eu preciso saber
o que me faz feliz, entendeu? O que acontece com muita gente, muito cristão até, é que ele quer viver o sonho de outra pessoa, entende? Ele vê o resultado do Marcelo e fala assim, eu queria ser igual aquele cara, mas não queria. Ele precisa se descobrir. O que muitas pessoas ainda não conseguiram fazer é se descobrir, saber quem elas são e descobrir o que de verdade faz elas felizes, entende? E paz nas finanças é isso. É você se descobrir o quanto, muita gente não sabe quanto é necessário para que ela tenha segurança financeira. Se você pegar qualquer pessoa aleatória e falar assim, quanto você precisa ganhar mensalmente para que você tenha paz financeira, ela vai chutar um valor lá em cima, mas ela não sabe exatamente o quanto, entende? Exato. Marcelão, para a gente fechar, só reforçando, vida equilibrada, quais são os passos fundamentais, quais são os critérios básicos para quem está nos assistindo agora ter uma vida financeira equilibrada? Olha, a primeira coisa que eu sempre digo é acerte a sua vida com Deus. Deus, ele precisa ocupar sempre o primeiro lugar da nossa vida. E o que é acertar a sua vida financeira com Deus, Marcelo? É você ser alguém fiel a Deus. Se você entende, se você quer entender, se você é cristão e ainda não entende, busque entender. Mas é você ser um dizimista fiel, é você devolver o que é de Deus. O dízimo é obrigatório, Marcelo? Não. Se você não entende, se você não reconhece Deus como alguém que te deu, você acha que tudo que você ganha é a força do teu braço, então coma o dízimo, Não dizime se você não entende. Se a pessoa não entender, se a pessoa não fizer de coração, melhor que ela não faça, porque não tem efeito nenhum. Então, ser um dizimista fiel, ser um ofertante, entendendo que a oferta ela pode sustentar outras pessoas, é um ato de generosidade, e praticar as primícias na vida daquele que é o seu pai na fé. Se você segue se você está inserido em alguma comunidade, se você tem algum líder espiritual, você também precisa ser um primicista. Esses são os 3 primeiros passos, acertar a vida com Deus. Depois acerta a sua vida na sua família, lógico, com o seu cônjuge, vivendo uma vida transparente dentro de casa, eliminando as dívidas e investindo para o futuro. Investindo com propósito, entendendo quais são os objetivos da família para o futuro. Maravilha. Bom papo. Muito bom papo, Marcelo. Beleza. Obrigado pelo convite. Até o nosso próximo encontro. Vamos que vamos. Sobre finanças à luz da Bíblia. Com certeza não vai demorar. Obrigado, Marcelão, pela tua presença, obrigado pela tua disponibilidade, obrigado aí pela sua sabedoria de sempre. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos aí que ouviram aí o nosso papo, a nossa conversa. Abundância e paz para você, que 2021 seja um ano extraordinário para você, que você possa viver aí maravilhosas promessas de Deus na sua vida financeira também, ok? E lembre-se sempre, busque a sua peça e viva de propósito.